Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco, no ar com vocês, sempre trazendo muita informação. E hoje, o nosso programa ele vai ser destinado a falar sobre as eleições. Por que sobre as eleições? Porque dependendo de quem é eleito, as consequências do nosso voto vai refletir em mim, em você, em toda essa cidade. Então a gente precisa alertar vocês como instituição, como representante de uma boa parcela da sociedade de Nova Friburgo e da região também, nós temos que alertá-los sobre os candidatos que caem de paraquedas, sobre aqueles candidatos que batem a sua porta te oferecendo um favor, querendo comprar o seu voto. Então a gente precisa estar esclarecendo a cada um de vocês que o voto não pode ser voto de cabresto, que voto não tem preço, mas tem consequências. Em quem você estiver depositando a sua confiança, a gente vai ter que conviver com esse candidato durante os 4 anos e com a atuação do seu trabalho. E você pode, às vezes, estar escolhendo ou pensando em votar em um candidato que, na realidade, ele não representa a sociedade. Ele não está para trabalhar por todo o conjunto da sociedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que analisar a vida do candidato, tem que analisar se ele tem condições de realmente estar representando uma parcela da sociedade, se ele tem conhecimentos para estar analisando os projetos que são apresentados, se este candidato ele tem a índole de analisar os projetos que são apresentados e não quem os apresentou. Porque é muito comum isso. Foi o fulano de tal, ele é meu adversário político, eu não vou votar no projeto dele, mas o projeto era muito bom. O projeto foi frutos de uma conversa com a sociedade, de uma demanda da sociedade. Mas se foi o adversário político, vota contra. Então, se o seu candidato tem essa postura, ele não merece o seu voto. Porque o vereador, ele representa a sociedade. O papel dele é de legislar, de fiscalizar, e de tomar atitudes que sejam para benefício do conjunto da sociedade. Então, na medida que ele toma posicionamento de acordo com o questionamento pessoal, ele já não é mais o seu representante. Então, analisa isso no seu candidato. Se você está pensando em votar alguém que ele tem isso, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, não, fulano não é do meu partido, eu não vou votar com ele. Se ele já é vereador, teve essa atuação na Câmara, não merece o seu voto. Porque o vereador, ele tem que trabalhar para todos nós. Mas para que você entenda um pouquinho melhor sobre isso, vamos assistir comigo um vídeo dizendo qual é a função do vereador? Você sabe realmente qual é a função do vereador? Então vamos assistir esse vídeo. Você sabe o que um vereador faz? Não sei. Faz nem ideia? Não faço nem ideia. Não saber por não ter nenhum tipo de informação do que eles fazem, eu prefiro anular. Calma que não é pra tanto. A gente explica. Então o vereador é aquele que vai chegar no seu bairro ali, vai escutar qual que é a sua fome. Alguém que está ali para representar ele mais do que ponte um megafone. Porque ele vai trazer voz para quem não é ouvido, principalmente pelos chefes de poder executivo, A sugestão é repassada para o prefeito através de um projeto de lei,
que também é acompanhado pelo vereador. Tudo que envolver interesse público municipal é ele o fiscal direto ali de atuação. Mas e quando ele promete demais? O vereador prometer aquilo que ele sabe que ele não vai poder cumprir, acho que ele nem tem que falar nada, né? Porque ele sabe das atribuições e da prerrogativa dele. Mas não é qualquer promessa que um vereador pode cumprir, não. Na verdade, ele só pode criar leis que sejam de competência do município, como iluminar um bairro, trocar o nome de uma rua ou construir uma ponte na cidade ou ligando algum distrito, por exemplo. Por outro lado, o que o vereador não pode prometer é o calçamento de uma rua, é criação de novos empregos, é trazer indústrias, porque não é a atividade dele é principal. Ele pode sim intervir, eu na condição de vereador eu vou buscar que isso aconteça, mas ele não consegue fazer isso. Não é uma atribuição dele, é a atribuição do prefeito. Como é que um vereador vai conseguir isentar de IPTU, por exemplo, que é o maior atrativo para trazer empresas? Ele não consegue. O que a gente espera mesmo é que o vereador tenha, no mínimo, algumas características essenciais. Honesto e sincero nas campanhas. Quando eu vou até um supermercado e busco comprar um chocolate, eu espero que pelo menos ele seja doce, feito de cacau e leite, né? Se ele tem alguma surpresa, se tem alguma coisa, já é um benefício a mais. Então, do vereador eu tenho que esperar, eu posso esperar, né? Que ele seja honesto, que ele seja atuante, que ele caminhe no povo, que ele consiga ouvir aí a demanda da população e transmitir e tornar essa demanda algo concreto, né? Que realmente viabilize necessidades do povo. Então, vocês acompanharam comigo e viram que o vereador não é para estar te dando um saco de cimento. O vereador, ele não é para estar prometendo coisas que não são da sua alçada. Um vereador não pode estar prometendo que vai calçar a sua rua, porque calçar a rua não é prerrogativa do vereador. Isso é prerrogativa do prefeito, do secretário de obras. Ele pode pedir, ele pode mandar um ofício à prefeitura, fazer uma solicitação de obras, isso ele pode fazer. É prerrogativa do vereador. Agora, dizer que vai fazer determinada obra, não. Ele não pode dizer que vai trazer, o vereador não pode dizer que vai trazer uma UPA para o seu bairro, porque isso também não é prerrogativa do vereador. Isso é prerrogativa do prefeito. Então, gente, a gente tem que separar esses detalhes, as prerrogativas, né, as funções de cada um, para você não estar sendo enganado. O vereador, ele tem a função, sim, de estar te ouvindo a comunidade, né, de todos os cantos da cidade. Porque a partir do momento que ele é eleito, ele não é vereador apenas, um exemplo, de Conselheiro Paulino. Um candidato que sai lá de Conselheiro Paulino. Ele não é candidato apenas, não é vereador, depois de eleito, somente de Conselheiro Paulino, mas de toda a cidade. Um vereador que sai de Conquista, não é vereador somente de Conquista, ele é de toda a cidade. Então são diversos os candidatos e a nossa função, a nossa obrigação é de analisar a vida de cada um, os projetos de cada um e principalmente a índole de cada um. Porque são muitos os candidatos que às vezes eles pensam no próprio umbigo. Muitos candidatos falam e esbravejam, fazem um discurso lindo, mas na prática a vida dele é totalmente diferente. É totalmente o contrário do discurso que ele faz. Então, não escuta só. A gente escuta menos e analisa mais. Vá procurar saber sobre a vida dele. Hoje, quase todos eles têm Facebook. Quase todos. Quase todos eles têm alguma atividade no meio em que convive. Então veja o que ele faz na associação de moradores, o que ele faz na instituição em que ele trabalha, qual é a sua conduta de vida para ver se ele é merecedor ou não do seu voto. É muito importante a gente estar fazendo essa análise, todos nós, não só os moradores aqui de Nova Friburgo. Nosso programa também passa em outras cidades, passa no Carmo, passa em Sumidouro, então todos vocês têm que fazer a mesma análise. Porque vocês também estarão elegendo pessoas que vão cuidar da vida de vocês durante os 4 próximos anos. Então a gente tem que fazer com muito cuidado, com muita cautela, para que você não tenha prejuízos depois. Em relação à venda de votos, vamos acompanhar mais um pequeno vídeo onde o TSE, esse é o Tribunal Superior Eleitoral, está passando para todos vocês. Eu quero assistir junto com vocês.
Você pode escolher bem. Mas é isso que você faz quando vende o seu voto. Troca uma decisão boa por uma ruim. E você e a sua família é que vão ter que engolir o resultado disso. Não venda seu voto. Não desperdice a oportunidade de decidir o melhor para o Brasil. Viram o quão é importante você não vender o seu voto? É importante que você escolha o seu candidato com os pés no chão, com tranquilidade. A gente sabe que hoje, né, tem servidor público reclamando que está sendo pressionado pela administração pública a votar em determinado candidato. Não pode ser assim. Ninguém pode forçar o seu voto. O seu voto é individual. O voto é seu. E se você nem quiser declarar o seu voto, você não precisa, porque o voto é secreto, se você quiser. Se você quiser declarar apoio a determinado candidato, também pode. A legislação não impede isso. Agora, obrigado a votar em A, B ou C, como a gente tem ouvido falar, se não votar em fulano, você pode ter consequências ruins, você pode ter prejuízo. Isso não cabe, isso não existe, não pode. Primeiro, ninguém pode saber em quem você votou. Quando você chega ali perto da urna, é você e a urna. Quando você digita o número do seu candidato, é somente você e a urna que sabem quem você está votando. Não tem essa conversa de determinados candidatos que dizem, não, eu vou pegar o número do seu título de eleitor, se você não votar em mim, eu vou ficar sabendo. Não vai ficar sabendo. Não vai, só se você falar. Então, como tem alguns candidatos que chegam querendo comprar o seu voto, né, querendo te dar uma coisa ou outra, pega. Ah, quer te dar um bocado de saco de cimento, você pega o saco de cimento dele, mas vota em quem você realmente confia. Não vota nesse candidato, porque se ele precisa estar comprando o seu voto, amanhã ele não vai fazer nada por você. Porque o candidato ele tem que ter projetos, tem que ter propostas definidas. Ele tem que ter clareza de qual é a função do vereador e de que ele vai exercer essa função com responsabilidade. O candidato que você escolher, ele tem que ter conhecimento para isso, para estar na Câmara Municipal defendendo os projetos que forem bons para todo o conjunto da sociedade. Ele não tem que estar indo para lá com um olhar voltado para o que vai lhe trazer algum benefício ou não. Então, gente, vocês fiquem com a consciência tranquila, né? Quando alguém chegar para você e disser, não, você me dá o número do seu título de eleitor aqui, eu te dou 50 reais. Pega os 50 reais dele, não deixa de pegar, não. Eu não sou contra você pegar, não. Pega sim, mas vota em outro. Vota em outro. Porque o candidato que está vendendo o voto, que está comprando o seu voto, ou melhor, tentando comprar o seu voto, é aquele candidato que não tem conteúdo, que não tem projetos. E aí prefere despejar dinheiro na rua, prefere despejar benefícios por aí, para lá, para cá, obra aqui, obra ali, ajuda um, fica de madrugada, né, fazendo ou tentando fazer marcação de consultas para um e para outro. Gente, se você vota em um determinado candidato, porque entende que ele é uma pessoa que é solícito com a comunidade em que ele vive, é aquela pessoa que é sensível com os problemas dos seus pares e ele quer ajudar, quer colaborar, é uma pessoa de boa índole, ele tem conhecimento, ele tem a coragem de brigar com o poder público para que as coisas aconteçam para melhorar o seu bairro, esse é um candidato merecedor do seu voto. Agora, se é aquele candidato que não tem essas qualificações, essas qualidades, então esquece. Por quê? Temos muitas consequências. Hoje nós estamos sofrendo uma série de consequências no nosso país por causa do nosso voto. Hoje, os projetos que estão sendo encaminhados, né, para o Congresso, isso aí a nível federal, estou falando aqui a municipal, a nível federal, são projetos que podem trazer prejuízo para a gente. Todos os brasileiros vão sofrer as consequências. Então a gente tem que analisar muito. Pensar duas vezes, né? Ter muita cautela, ter muito cuidado em quem a gente vai escolher,
mas tem que ter a ciência, a clareza de que aquele que está escolhendo não vai saber se você votou nele, a menos que você fale. Porque dizer, ah não, pelo título de eleitor eu sei que você vota na zona tal, da seção tal. Ele pode até saber qual é a seção que você vote. Mas ali, se tiver 3 votos para ele vai saber se você votou nele ou não? Pode ter 10 pessoas que disseram que votou ali, mas você vai bater o pé que você votou. E ele vai dizer que não foi? Então isso não existe. Isso aí é conversa fiada, isso é conversa daqueles que querem ter o seu voto como um cabresto. Isso não pode. Você tem que escolher o seu candidato, mas escolher com muita responsabilidade, porque do seu voto eu também vou sofrer as consequências. Do seu voto, por 4 anos, toda a população da cidade vai sofrer as consequências dos candidatos que forem eleitos. Então a gente precisa escolher bem. E eu fico muito preocupada quando eu vejo alguém dizendo: ah, eu vou votar no fulano porque está dizendo que vai fazer que vai trazer o mar para Nova Friburgo. Tem determinado candidato que diz que vai trazer o mar para Nova Friburgo. Como traria o mar para Nova Friburgo? Virou Deus? É só um pequeno exemplo para que vocês saibam e pensem 2 vezes em quem vocês vão estar votando. Analisem com cautela e vejam qual é a proposta do seu candidato e a qualificação que ele tem. Que não adianta ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma boa índole, que tem uma boa vontade, mas que não tem conhecimento e às vezes não tem nem a coragem de falar, de questionar ninguém. Então a gente tem que ter sempre aquela pessoa que questiona, tem que ser uma pessoa questionadora, tem que ser uma pessoa que ela seja uma pessoa honesta, que ela seja íntegra e que ela vai estar disponível para você. E a hora que você precisar levar qualquer demanda, principalmente, ela vai te receber para isso. Porque a gente vê muitas pessoas se candidatam, às vezes se elegem com a boa vontade da população, depois ela desaparece. Nunca mais volta nos bairros. Quando a pessoa vai até o gabinete procurar por ela, manda sempre o assessor dizer que ela não está, que ela não pode receber, que ela está viajando, que ela está muito ocupada. Nunca atende a população. E esse é um vereador, é um representante que a gente não precisa. A gente precisa de representantes de fato, de representantes que tenham a coragem de brigar por uma sociedade melhor. Nós temos que ter candidatos, nós temos que ter vereadores eleitos que de fato estão ali para fiscalizar o prefeito, sim. Uma das funções do vereador é essa. Não importa se o prefeito é do lado dele ou não. Se estiver fazendo qualquer coisa de errado, o vereador ele tem a função, tem a obrigação de estar verificando e tomando medidas para que aquilo seja interrompido. Tem que estar acompanhando o trabalho também de todos os secretários. Isso é função do vereador. E o vereador que você pensa em votar, ele sabe fazer isso? Ele tem esse conhecimento para fazer todo esse trabalho de fazer projetos de lei que venham beneficiar a sociedade, de estar acompanhando e fiscalizando o trabalho do prefeito e dos seus secretários para ver se vai estar fazendo um serviço, prestando um serviço a contento para toda a sociedade. Ele vai estar disponível para vigiar, para acompanhar todas as obras que estiverem sendo realizadas, para ver se realmente elas estão sendo realizadas para benefício da sociedade. O vereador que você pensa votar tem essa qualificação? Se não tiver, pensa 2 vezes. Eu não quero ficar por mais 4 anos sem ter pessoas que de fato nos representem. Hoje, obviamente, que nós temos vereadores que nos representam, mas nem todos. E a gente precisa pensar 2 vezes em quem realmente é merecedor do nosso voto. Mas a gente está chegando a um intervalo. Vocês vão acompanhar comigo as dependências do sindicato, chamando a vocês que ainda não nos conhecem para vir pessoalmente aqui na sede, na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116, para ver o serviço que é prestado a você.
Nós temos um departamento médico com ginecologista, clínico geral e pediatra para atender você e sua família. Temos uma colônia de férias na praia para que você possa curtir um momento de lazer com a sua família, com os seus convidados, porque você pode levar até 4 convidados com você. Nós temos aqui um apoio à gestante para quando você que é sócia há mais de um ano tem um bebê, então tem um kit bebê para poder te dar um amparo no primeiro momento em que o seu filho nasce. Nós temos aqui uma série de benefícios, além, obviamente, dos parceiros, né, que concedem descontos e facilitam a vida daqueles que são associados ao sindicato. Então, todos vocês que ainda não conhecem, venha diretamente ao sindicato. Se não puder vir, você pode ver também os serviços que são prestados através da nossa página. Nosso site, o endereço é www.stivnf.org.br. Por ali também você vai ter acesso a todas as informações sobre os serviços que prestamos para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Então acompanhe, né, durante o intervalo o que nós podemos oferecer a você e veja se não vale a pena ser sócio do Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Voltando ao programa Vestuário em Foco, né, no primeiro bloco nós falamos sobre qual a função do vereador, né, e como você escolher melhor o seu candidato, esclarecendo que ele vai ficar no poder por 4 anos nos representando, então precisamos de bons representantes. Neste bloco eu vou falar mais sobre a função do prefeito, né, qual é a função do prefeito, para que veio, né, e o que a gente espera do próximo prefeito nesta cidade. Para que você entenda melhor, vou passar um vídeo para que você assista junto comigo sobre a real função do prefeito e o que a gente espera do nosso próximo prefeito. Qual é o trabalho que deve ser desempenhado pelo prefeito? O prefeito de uma cidade tem que ter, eu acho, várias funções, né? E tem mesmo. Quem ganhar nas urnas o direito de usar essa mesa terá várias atribuições. O prefeito é representante do povo na busca de melhorias na cidade, proporcionando melhor qualidade de vida para todos os habitantes. Para isso, o prefeito precisa reivindicar convênios, benefícios e auxílios junto ao governo estadual e ou federal. Mas tem outras funções. Trabalhar de forma conjunta com os vereadores, apresentar projetos de lei na Câmara Municipal, sancionar ou vetar leis, além de promulgar e publicá-las, manter e criar postos de saúde, creches e escolas, além de administrar e aplicar os impostos como IPTU e IPVA. Juntamente com o prefeito, você também elege um vice-prefeito ou vice-prefeita, a segunda pessoa no poder na cidade, que assume a cadeira titular se porventura o prefeito tiver que se ausentar por qualquer motivo. Então vale a pena pensar também na sua opção para vice, que assume essa cadeira. No final das contas, é você quem decide o seu futuro e cabe também a você fiscalizar e cobrar as promessas de campanha. Primeiramente, ver a saúde e educação, né, cara? 4 anos se passaram e muita gente já esqueceu. Você lembra, por exemplo, para que vereador você votou? Não. Não acompanhou o trabalho que o vereador que você votou fez nesses últimos 4 anos? Não. Eu não estou lembrado bem, mas para vereador,
Eu não estou lembrado, mas eu votei, né? A consequência disso é preocupante e o eleitor sabe. Eu sempre falo com minhas amigas que a gente sempre não pode estar cobrando tanto porque a gente não procura os mesmos, né? Daí tchau e benção. Não acompanhar o trabalho dos vereadores é desconhecer direitos e deveres que vão guiar a sua vida. São eles os responsáveis por criar leis municipais. É a Câmara de Vereadores que aprova, por exemplo, o orçamento da cidade, que estipula os valores e a maneira com que as verbas devem ser aplicadas. Mudanças nas leis trouxeram novas ferramentas para ajudar a população, que também deve fiscalizar. A população, ela precisa ter memória. Ela precisa ter esse trabalho de observação. Quem escolhe o representante é o povo. Por isso o povo tem um representante que merece. Ele tem que ter esse cuidado de saber a que veio aquele candidato, de onde surgiu, no que trabalhou, o que fez. Porque esse candidato vai ser a voz dele depois, dentro da gestão do orçamento público. Então, assim, quem vota é exatamente o eleitor que está nos ouvindo e, assim, ele não transfere para outra pessoa esse poder. Esse poder de consciência e essa responsabilidade é dele. Fizemos o teste. Muita gente hoje não se lembra mais em quem votou para vereador nas eleições de 4 anos atrás. Agora você me pegou. Não lembro. Votei, foi bem votado ele, mas não estou lembrada. Acho que esqueceu por quê? Porque eu não boto aquilo no sentido. Eleitor consciente é aquele que não apenas sabe em quem votou, como diz o que leva em conta na hora de escolher o candidato. Sinceridade, o homem íntegro e com a diferença. Quem faça as coisas pelo pobre, entendeu? Sabe organizar, conversar, dar apoio. Honesto, cidadão. Eu procuro observar o que ele tem feito pela comunidade, pela comunidade pela qual ele foi eleito, né? É na Câmara de Vereadores que funciona o poder legislativo de um município. Dela saem as leis que vão reger a vida dos cidadãos. Os vereadores são os representantes do povo. Eles são os fiscais dos atos do prefeito na administração dos recursos do município que estão definidos no orçamento. Os vereadores também fazem as leis de uma cidade e analisam e aprovam as leis propostas pela prefeitura. Para simplificar, nós podemos dizer que o vereador é um mediador entre o povo e o prefeito. No município, o prefeito é a autoridade mais importante. É ele quem gasta o dinheiro que nós pagamos em impostos e taxas. Administra os serviços públicos, nomeia as pessoas que vão trabalhar com ele, aprova ou veta leis. Mas ele também depende do legislativo para governar. Para fazer uma boa administração, o prefeito precisa do apoio dos vereadores. É a Câmara Municipal que vai dar o suporte necessário para ele executar projetos, obras e aplicar corretamente os recursos públicos. Se você tiver vereadores que não estão se importando, que deixa a coisa acontecer, né? Então aí o prefeito vai mandar e vai ditar tudo o que ele quer, né? Agora, se for um legislativo independente, o prefeito vai ter que sempre fazer acordos com o legislativo para que ele possa governar e estabelecer essas prioridades e conseguir cumpri-las. Porque senão o legislativo não vai permitir que o executivo faça isso, né? Antes de escolher um candidato a prefeito, é importante conhecer as propostas dele para a cidade e também saber como ele trabalha. Se ele foi uma boa pessoa, ou é um bom profissional, com certeza ele vai fazer um bom mandato. O político, quando ele é honesto, quando ele é sério, ele vai ter propostas corretas, ele vai ter propostas dignas. E não há oposição ao que é justo, ao que é digno, ao que é correto. O prefeito está ali para ver o bem comum. Cada vez que uma cidade precisa se livrar de um mau prefeito, a troca acaba atrapalhando a vida dos moradores. Foi o que aconteceu no município de Dourados, há quase 2 anos. O chefe do executivo foi preso, acusado de fraude em licitações, formação de quadrilha e desvio de dinheiro público. O prefeito e o vice não foram cassados, porque renunciaram ao mandato. No lugar, foi nomeado um juiz interventor, que precisou pôr ordem na administração da cidade. A desorganização era total, era um caos. Todas as secretarias precisavam de que fossem reorganizadas, né, e restabelecida a administração.
Ficou ruim para a imagem da cidade, sim, mas nada que possa ser recuperado com o tempo, né? Foi o único caso registrado em Mato Grosso do Sul desde as últimas eleições municipais. Mas é preciso estar atento, sempre. Não é possível que a pessoa fique votando em candidatos que somente lembram desses eleitores por ocasião das proximidades das eleições, onde vai em festas, dá um tapinho, compra uma coisa ou outra, faz favores, né? Nós que temos que decidir. Por isso que a gente tem que pensar muito bem. Como vocês viram, né, a função do prefeito de administrar os recursos que ele recebe, né, de cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar do saneamento básico, né, de cuidar de toda a administração dos recursos recebidos pela prefeitura, cuidar da cidade. Isso nós esperamos do próximo prefeito. Esperamos que o próximo prefeito tenha este comprometimento com a sociedade, com toda a população. Não pode estar um prefeito ocupando a cadeira número 1 da cidade, onde pensa em apresentar projetos que apenas são para superfaturar as obras. Apresentar projetos que às vezes os projetos são necessários para a cidade. O projeto, a obra que ele pensa em fazer é necessária, a cidade precisa daquela obra, mas na hora de colocar a licitação para execução daquela obra, coloca já uma proposta já no edital de licitação, já o valor superfaturado. Então não pode ter esse tipo de prefeito. Nós temos que ter prefeito na cidade que tem o compromisso e a responsabilidade de trabalhar zelando pela cidade de fato, zelando por cada centavo que a administração pública recebe. Temos que ter um prefeito em que ele entenda que a sua obrigação é de fazer com que a cidade ela cresça e que seja melhor para todos os munícipes. O próximo prefeito, ele tem que ouvir a comunidade, tem que saber qual é a prioridade das obras a serem executadas. Nós sabemos que não tem dinheiro suficiente para fazer tudo o que nós queríamos que fosse realizado ao mesmo tempo. Mas o prefeito ele tem que saber ouvir a comunidade. Se quer fazer, por exemplo, uma obra num determinado bairro, ele tem que ir lá ouvir se a comunidade quer exatamente aquela obra que ele quer fazer ou se tem outra que é prioritária. Tem que aprender a ouvir. O prefeito, ele não pode pensar que porque ele assume a cadeira número 1 da cidade, ele sabe de todas as coisas. Ele tem que dividir a responsabilidade com a sociedade na medida em que ele escuta, né? Cada bairro que ele vai executar uma obra, cada rua, escuta a comunidade, escuta os moradores daquele bairro para ver se aquela obra de fato é prioritária ou não. E o que nós esperamos do próximo prefeito é isso. Queremos que o próximo prefeito, ele tenha essa sensibilidade de ouvir as associações de moradores, né, de fazer reuniões nos bairros, de atender os presidentes das associações de moradores em seus gabinetes, de atender os representantes da sociedade. Às vezes os trabalhadores eles pedem alguma coisa ao sindicato, por exemplo, como nós fizemos um acordo com a prefeitura já tem há vários anos, né, em que os trabalhadores associados do sindicato, os exames que os nossos médicos pedem, esses exames eles são realizados pela rede pública do município. Isso os prefeitos, né, de todos esse período, que já tem algum tempo que esse acordo é feito, entendeu que era prioridade, porque na medida em que atendemos o trabalhador aqui no sindicato, esse trabalhador deixou de ser atendido na rede pública. Então é mais uma consulta que fica em aberto para atender a população que não tem um sindicato com um departamento médico, que não tem um plano de saúde e precisa ser atendido pela rede pública. O próximo prefeito ele tem que ter muita responsabilidade em relação à educação, né? De dar um atendimento melhor a todos os estudantes, né? Aos professores. Tem que ter qualidade para os professores. Não dá para um profissional trabalhar sem ter
um planejamento, né, sem ter um cargo de salário, sabe, vigorando. Então o prefeito ele tem que saber dessas coisas, ele tem que aplicar da melhor forma. E não pode ficar pensando apenas que eu vou nomear A, B, C, para aqui, para ali. Ah, se o determinado dirigente da escola tal não está me atendendo, pega o pobre coitado do profissional, manda lá pro raio que os partas, apenas como uma forma de prejudicá-lo, porque ele não fez exatamente o que o prefeito queria. Não é assim. Às vezes o dirigente de uma escola toma determinadas atitudes ouvindo a comunidade. O prefeito pode até não gostar, mas a comunidade quis daquela forma. Então não pode prejudicar esse dirigente apenas com uma forma de revanche, porque ele, poxa, não está fazendo exatamente o que o prefeito quer. Então tem que ter esse tipo de retorno, e é o que a gente espera do próximo prefeito. Compromisso com a cidade, responsabilidade na sua atuação como prefeito, muita responsabilidade, e que tenha conhecimentos para buscar nos órgãos estaduais e federais e no meio empresarial também apoios para que concretize-se os projetos que forem para melhorar o desenvolvimento da cidade e da população. Então esse é o nosso entendimento, é o que a gente espera do próximo prefeito. Hoje nós temos as consequências, né, como eu estava falando no primeiro bloco, a nível federal. Hoje nós temos à vista um desemprego, sabe, tá demais, tá avassalador. Só nesses últimos meses foram 34 mil vagas de emprego fechadas. Temos a reforma da Previdência à vista, reforma trabalhista, epidemias, né, de doenças que já estavam erradicadas há muito tempo, voltando, tudo por quê? Porque não está sendo aplicados os devidos recursos nos lugares certos. Muita corrupção que veio por aí, né, nos últimos períodos, e aí todos nós sofremos as consequências. E a gente não pode errar de novo. As eleições municipais são, lógico, locais. Não é a nível federal, como de um presidente, um deputado e tudo mais. Mas as decisões que eles tomam são locais e vão afetar toda a população durante 4 anos. Então a gente tem que saber escolher bem, tem que escolher com muito cuidado os nossos representantes. Temos que ter o compromisso com o próximo também. A gente não pode ser egoísta. Não, candidato tal me deu isso aqui, me deu aquilo lá, me beneficiou dessa ou daquela forma. Esquece o me. O que ele fez para todos, né? Qual é a proposta do prefeito para toda a coletividade? A proposta do próximo prefeito atende a todos os munícipes? Ou vai só me atender pessoalmente? A gente tem que esquecer o egoísmo e tem que trabalhar pelo coletivo. O voto é isso. O voto é você estar escolhendo alguém que vai trabalhar pelo coletivo. Então a responsabilidade é regra número 1. Nosso programa está chegando ao fim, né? Então eu quero deixar aqui um grande abraço ao seu Roosevelt e à dona Dineia, que nesse mês de setembro completaram 48 anos de casados. São 48 anos de feliz união. Então, dona Dineia, seu Roosevelt, grande abraço para vocês, que Deus os proteja. E quero encerrar o meu programa deixando aqui mais um pequeno vídeo para vocês que fala sobre o analfabeto político. Então vocês vão assistir esse vídeo ficando com Deus, né, e que tenham uma excelente semana de trabalho e que escolham com muita responsabilidade, com muito compromisso, o próximo prefeito e o próximo vereador que vai estar te representando. Fiquem assistindo esse vídeo comigo. O pior analfabeto? O analfabeto político. Ele não fala, não ouve, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, dependem das suas decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo: eu odeio política. Ele não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior,
de todos os bandidos, o político vigarista. É corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Desconfiai do mais trivial, de aparência singela, e examinai, acima de tudo, o que parece ser habitual, pois em tempos de guerra, miséria, desordem sangrenta, nunca pode se dizer que é natural, ou nunca pode acreditar que será impossível de mudar. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo